dia mais e mais na vida da Rosane. E Deus, em nome de Jesus, que ela continue, Senhor, sendo um instrumento, Deus, nas tuas mãos, ó Deus. Como a gente tem visto, tudo que ela faz, Deus, não é para o ego dela, mas sim para a glória do teu nome. Ó Deus, que a Rosane continue crescendo e temendo, Deus, o teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, eu oro pela filha dela. Eu oro, Deus, para que a oração, Deus, que a Rosane tem colocado diante do teu altar em pró a filha dela seja ouvida. Ó Deus, como foi ouvida, Deus, o clamor de Ana, Deus, ali, Senhor, no templo, Deus. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, resposta do céu, que haja mover do Senhor, que haja, Deus, o teu toque, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, a tua palavra diz, no Senhor, quem impedirá? Ah, Deus, em nome de Jesus, abençoa o Anderson, prospera, Deus, as finanças dele, prospera tudo, Deus, na casa dele, Senhor, em nome de Jesus, como a Rosane largou, Deus, o trabalho dela, Jesus, e a gente vê que ela fez isso pelo Senhor, ó Deus, pela casa dela, que o Senhor possa estar honrando, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus, eu oro também pela vida da Pri. Ó Deus, que a gente tem visto, Deus, o crescer dela. Ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa a casa dela. Abençoa, Deus, a família, os filhos. Deus, eu oro por um espírito de sabedoria, Deus, cada dia mais e mais sobre a vida da Pri. Ó Deus, que ela venha conseguir, Senhor, falar no Senhor como o Senhor quer, a cada dia mais e mais. Eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, por toda a transformação que o Senhor já fez na vida da Pri. Deus, eu oro pela vida da Jo. Deus, invade, Deus, a casa dela com teu poder. Invade, Jesus. Manifesta o teu poder. Que venha sobre ela o cuidado também do Senhor. Deus, em nome de Jesus. Deus, dê, Senhor, estratégia à tua filha. Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa o marido dela. Ó Deus, eu oro por uma unção de amor na vida deles. Eu oro pelo teu mover. Eu oro pelo teu espírito. Senhor, eu oro para que a Jo venha ter sensibilidade, Deus, da tua voz, para que ela possa saber a direção do Senhor. Oh Deus, eu repreendo todo espírito de confusão que às vezes dispersa para que ela não consiga discernir. Espírito do medo, eu te repreendo. Eu declaro sobre a vida da Jo clareza da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu oro, Deus, pela vida da Fernanda, que está aqui também, Deus. Deus, em nome de Jesus. Deus, toma o trabalho dela, prospera, Deus, o negócio dela ali, Jesus. Oh Deus, que haja, Senhor, abundância de trabalho. Oh Deus, que o trabalho dela venha prosperar. Oh Deus, que ela venha fazer com facilidade. Que tudo, oh Deus, que venha atrapalhar o desenrolar das coisas, nós queremos repreender. Nós queremos declarar bênção do Altíssimo sobre a casa dela, sobre o filho dela, sobre o marido dela. Oh Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que tudo que colocarmos à nossa mão será abençoado. E nós queremos tomar posse, Deus, dessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Deus, toma esse devocional. As meninas, ó Deus, que vão ouvir, derrama a bênção, traz clareza do teu espírito, transforma, Deus, o que precisa ser transformado na nossa vida. Ó Deus, se tem algo que precisa mudar a direção, sinaliza para nós. Eu oro por um espírito de coragem, ó Deus, em nome de Jesus, que todo espírito do medo, ó Deus, às vezes precisamos tomar decisões, ó Deus, e nós precisamos do teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, nos dê a tua direção. E Deus, fala conosco através da palavra de hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Que bênção receber do Senhor nessa manhã, né? Receber a intercessão, a oração. Maravilhoso, que bênção. Amém. Obrigada, Fabi, por ter orado por nós, por ter levado as nossas vidas diante do Senhor nessa manhã. E que Deus te abençoe e te recompense. Amém. Meninas, hoje nós vamos começar o capítulo 25, né? Capítulo 25 aqui de Mateus. A gente já está chegando, né, no final do livro, né?
E esse capítulo 25 assim, é muito especial, né? O Senhor fala assim de duas parábolas. Jesus já vem aqui dando uma continuidade ainda no que ele está falando aí nesse tempo do fim, né? Tudo começou com a pergunta dos discípulos, né? Senhor, quando vão acontecer essas coisas, né? Fala para a gente como é que será aí o tempo do fim, né? E aí Jesus começou a falar do princípio das dores, da grande tribulação, né? E assim o Senhor começou a relatar assim, esses fatos, as coisas que iam acontecer. Uma coisa que é interessante assim, a gente sempre notar que não tem uma ordem cronológica, né? Por isso que a gente ficou aqui, arrebatamento, é grande tribulação, que não tem uma ordem cronológica. Jesus falou de fato das coisas, mas não disse assim, depois disso vai acontecer isso, exatamente isso, né? Mas assim, como que o Senhor vem assim sempre com alerta, né? Nos advertindo do que o Senhor queria aqui, era nos advertir, né? Falar para a gente estar preparado, né? E agora vem aí a parábola das virgens, né? É uma parábola, assim, eu acho que muitos pregam sobre ela é muito, muito importante, muito interessante. Quanta coisa a gente já ouviu sobre essa parábola e quanta coisa, assim, a gente ainda pode tirar, né? E eu fiquei aqui olhando, né, meditando, eu sou muito das palavras, então às vezes eu vou lendo um texto e eu vou anotando aquelas palavras que me chamam a atenção, que aí depois eu medito em cima delas, né, e eu anotei, assim, várias as palavras, as frases, e, e assim, eu sei que tem uma lição geral que a gente tira aqui, né, que todo mundo conhece muito bem, que fica clara nessa parábola, mas eu tenho assim, algo que eu queria trazer um pouquinho além, né, para a gente, que eu fiquei meditando nessa parábola. Vamos ler? Eu acho que a gente pode hoje só meditar nessa parábola, né, porque a gente tem aí os talentos, também tem outras mensagens nela, mas eu acho que a gente podia ficar só aqui, do versículo 1 até o versículo 13. Então, quem quiser ler, se a Jo quiser ler, ou a Priscila quiser ler, fique à vontade. Pode ler para a gente. Quer que eu leia, Jô? Não sei se a Jo está ouvindo. Eu vou ler então, Tudo tá? faz, se quiser, tá, pode ler. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando, o esposo tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saia-lhe ao encontro. Então, todas aquelas que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes que o que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém.
Gente, quantas pregações, né, que nós já ouvimos nesse texto, e assim, é bonito de ver, né, a descrição aqui do texto, porque fala aí de um casamento, fala de noivo, de virgem, né, de lâmpadas, né, então assim, o texto em si já parece romântico, né, e Jesus fala que ele é semelhante ao reino dos céus, né, que essa parábola, esse texto, a descrição dele é semelhante, né, e a gente fica pensando, né? Eu acho assim que é uma mensagem clara e a gente já tem assim, uma clareza, né? Do que Jesus quer dizer aqui, né? E dessas noivas. Só que a gente perde assim detalhes, porque muitas vezes que a gente ouve uma pregação, a gente pensa só assim nas noivas, nas virgens. A gente compara a noiva com a igreja, né? Para tirar ali a mensagem, a gente compara com a igreja e a gente pensa no azeite como a unção, o Espírito Santo, né? A gente já tira essas conclusões assim bem claras no texto e é maravilhoso isso, né? Só que quando a gente vai vendo os detalhes, tem tanta coisa, né? E fala assim que o reino é semelhante, né? Então Jesus está contando essa parábola. Não, a parábola aqui não significa que é só uma história inventada, né? Mas pode ser assim como é que eu vou dizer? Jesus falando, fazendo uma ilustração em cima, mas fazendo uma comparação mesmo, né? E porque Jesus usava muito assim elementos do cotidiano, né? Lá contemporâneo do que acontecia naquela fase, né? Naquela época. Tanto é que Jesus falava, ele é semelhante a um servo que aconteceu isso no templo. Jesus sempre comparava com alguma coisa do dia, olhar para a figueira, coisas que as pessoas estavam acostumadas a ver. E aqui Jesus vai usar um exemplo de um casamento, e um casamento judeu, né? Um casamento judeu, e aí que já vem os detalhes, né, para a gente, assim. O casamento judeu, ele era feito de algumas fases, né? Não é igual hoje em dia, o casamento em si se espera muito da cerimônia, né? Falou, vai casar é porque já está marcada aquela data na casa de festa, né? Porque hoje em dia ninguém quer mais fazer um casamento comum na igreja, uma festinha, todo mundo, né? Uma casa de festa, uma grande recepção e tal. E o que acontece? Aqui existiam as fases, e isso que Jesus está falando aqui, oi Bia, bom dia, bem-vinda, é uma fase, né? Era uma fase em que o noivo, me parece assim que o noivo tinha aquela fase de contrato do casamento, os noivos nem se conheciam, depois tinha a fase do noivado, entre aspas, em si, quando já tinha ali, o noivo geralmente tinha essa questão do dote, que os pais da noiva pagavam, enfim, e tinha esse cortejo aí, quando o noivo ia, talvez, para a casa dele, depois buscar a noiva para a casa da noiva para encontrar-se com ela, né? E, enfim, o que acontece aqui é que a gente vê esse cortejo, né? Essas virgens aqui, elas estão indo num cortejo com o noivo, elas vão se encontrar com o noivo para depois irem para a casa da noiva para ter a cerimônia mesmo de verdade. E aí, gente, aqui já vem o detalhe: cadê a noiva no texto aqui, né? A gente pensa muito que as virgens são a igreja e que elas vão se casar com o noivo. Não. Aqui, Jesus não fala que o noivo vai se casar com 10 moças, né? Não é isso. E aí a gente pergunta, cadê a noiva, então? A noiva não está aqui no texto. São as virgens que vão se encontrar lá com o noivo, e ele não vai casar com todas elas. Então, como que elas são a igreja? Olha só que assim detalhes, né, que a gente vai observando, gente. Aqui fala que essas virgens, as 10 virgens, elas formavam esse cortejo, elas podem simbolizar, sim, a igreja, mas, assim, a noiva não está aqui, porque a noiva não é a igreja. Sei que isso dá um nó na cabeça, né? Você pensa, ué, mas eu sempre ouvi isso, eu sempre pensei nisso, mas, assim, aqui a noiva não é a igreja, a noiva é Israel. A noiva é Israel, a noiva é
o povo prometido, a noiva é a nação escolhida, a noiva é Israel. E a igreja aqui são as virgens. As virgens aqui, o papel delas aqui era como se elas fossem cortejo mesmo, as damas de companhia, né? Aquelas damas, sabe, as damas de honra, né? De um casamento. Aqui as virgens aqui eram as damas de honra e elas levavam as lâmpadas para iluminar o caminho do noivo, até que o noivo viesse e encontrasse com a sua noiva. Então, assim, a gente já percebe aqui que esse é o papel da igreja. Sim, as virgens são representadas aqui como a igreja, que vão iluminar o caminho do noivo. Esse é o papel da igreja, iluminar. Esse é o papel da igreja, preparar o caminho do Senhor. Não é assim que a palavra diz? Esse é o papel da igreja, assim como João Batista está preparando esse caminho, abrindo o caminho para o noivo, preparando todas as coisas a respeito dele, né? E preparadas com as suas lâmpadas nas mãos, com azeite nas suas lâmpadas, para iluminar esse caminho. E assim, o noivo vem, está chegando, é a hora, né? As noivas têm que estar, as virgens têm que estar preparadas, porque ele vai se casar com a sua prometida, escolhida, que é Israel. Então, assim, eu sei que é complexo isso da gente entender, mas, assim, ao mesmo tempo em que há textos que falam que nós somos a noiva, porque Hebreus fala assim que o Senhor de ambos os povos, ele fez um, ele nos enxertou na videira, nós, a igreja hoje, estamos nele, estamos ligadas a ele, e assim, ele de ambos os povos, daqueles que eram gentios, que somos nós hoje, né, e de Israel, ele de ambos esses povos, dos dois povos, ele fez um só, né, para se tornar a sua prometida, né, mas aqui especificamente, gente, sempre sai aqui especificamente está se falando da igreja como essas virgens que vão preparar o caminho do Senhor, e não como a que vai casar com ele. Aqui o exemplo é de quem casa com ele, a noiva prometida é Israel. Por isso que ela não está aqui ainda, porque o noivo está indo num cortejo, ele vai celebrar, ele vai ter um momento aqui da festa que ele vai estar celebrando com a sua família, com seus amigos, com seus íntimos, ele vai celebrar e ele vai buscar a noiva, ele está indo buscar. Então, isso é interessante da gente entender, né? A gente vai vendo os detalhes aqui, né? E aí fala assim que 5 delas eram nécias, prudentes, né? Ou, né, prudentes, e as outras 5 eram loucas, né? Loucas, quer dizer, imprudente, inconsequente, né? Não pensaram bem no que estavam fazendo e não levaram azeite para si. Porque a gente pensa assim, elas não levaram azeite, a gente pensa logo na lâmpada, né? Mas aqui fala que elas não levaram azeite a mais nas vasilhas, as prudentes levaram nas vasilhas. Além da lâmpada, as prudentes levaram as vasilhas. E se a gente for comparar, meninas, todas eram virgens, todas estavam vestidas com as vestes nupciais, né? Todas elas tinham as lâmpadas, todas elas tinham azeite. Então, que distinção que havia entre elas? Todas elas estavam preparadas, entre aspas, né? Todas elas aparentemente preparadas, mas aí um detalhe das prudentes. Além das lâmpadas, as prudentes levavam vasilhas. Levavam vasilhas. E aí o noivo, o que acontece aqui é que o noivo tarda, o noivo demora. Aqui o texto fala isso, e tardando o noivo, todas dormiram. Então, assim, todas eram virgens, todas preparadas, todas com azeite, todas com a lâmpada, todas com as suas vestes nupciais, todas elas. E aqui falam que todas dormiram. Qual a distinção entre elas, né?
porque a gente ouve muita pregação assim, a respeito disso, de que elas eram umas prudentes e outras nécias, no sentido da impressão que as nécias não estavam vestidas adequadamente, que as nécias poderiam não ser virgens, que as nécias poderiam não ter levado, né, a lâmpada, mas não, elas estavam fazendo tudo certinho, de acordo, né? A diferença, todas elas se cansaram, as prudentes também adormeceram, né? Mas assim, a diferença aqui são as vasilhas que as prudentes levaram a mais. Além de todo o aparato, elas também levavam as vasilhas, e com azeite nas vasilhas, né? Isso é muito importante da gente observar. E o noivo demora. O que a gente vê, o que a gente estudou aqui, o que a gente ficou falando, né, nesses dias, sobre a grande tribulação, as coisas que estão para acontecer, e o Senhor tem tardado, o Senhor ele tem demorado, porque Ele quer que muitos sejam salvos, né? O Senhor quer que a maioria, o máximo de pessoas sejam salvos, por isso o Senhor às vezes retarda a sua vinda, por isso o Senhor adia às vezes, né? E aqui fala isso, que Ele tardou, Ele demorou, mas Ele demora de propósito, por causa daquilo que Ele quer fazer, do preparo que Ele quer fazer nos nossos corações, né? E o noivo, tardando o noivo, elas foram tomadas de sono, adormeceram. Então, nenhum de nós está livre de se cansar, nenhum de nós está livre de ter os seus olhos embaçados, os seus olhos pesados, por causa do sono, por causa dessa espera, né? Essa espera adiada. A gente, fisicamente, a gente se cansa muito quando a gente está aguardando alguma coisa. A gente também, espiritualmente, a gente pode perder a nossa esperança, né? A gente ficar desmotivado, né? Isso acontece. E fala aqui desse sono, né, de todas elas, das 10, ficaram com sono, né? De tanto aguardar. O que a gente não pode perder é a nossa fé, né? Nós não podemos perder a nossa fé, mas em algum momento talvez a gente vá se desmotivar um pouco, né? A gente vai perder o foco, porque o nosso corpo está cansado, né? Isso que acontece com o sono. E aí, de repente, elas dormiram um pouquinho. E aí, à meia-noite, né? Quer dizer, numa hora inesperada, né? À meia-noite veio o noivo, eis o noivo. Alguém gritou, o noivo está chegando. Meninas, o que a gente viu aqui esses dias, né? Sobre esse tempo do Senhor, né? É inesperado. Na hora que ninguém espera, o Senhor fala, para a gente não ficar ouvindo, dando ouvidos à voz de profetas, a um, a outro que falam, eis o noivo ali, ele vem aqui. Não, porque ele vem inesperadamente. Ontem mesmo nós falamos isso, que se o pai de família soubesse a que hora vinha um ladrão, ele ficaria preparado. Então, assim, é porque o Senhor vem de repente, é de surpresa mesmo, né? Ninguém sabe a hora, nem o dia, ninguém pode determinar exatamente isso. O Senhor fala para a gente ficar percebido da estação, do tempo, olha, mais ou menos por essa época, mas o dia nem a hora ninguém sabe. E é exatamente isso aqui, à meia-noite, de repente, elas estavam já dormindo, né? À meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo, saía ao seu encontro. Então, você tem que estar preparado rápido, né? Levantar e ir. E foi o que aconteceu aqui, né? Então, se levantaram todas elas, né? E prepararam as suas lâmpadas. E aí, o que acontece? Eu estava vendo aí uma pessoa que estava falando sobre as lâmpadas, que a lâmpada, ela geralmente era uma lâmpadazinha feita de barro, pequenininha, como se fosse, sabe aquela lâmpadazinha de Aladim? Aquele formatozinho assim, pequenininho, né? E ela era mais ou menos assim, de barro, tinha um paviozinho, e o local ali onde se colocava o azeite. E aquele azeite dura geralmente aí umas 3, 4 horas no máximo, aquele azeite queimando, né? Dando combustível ali para aquele paviozinho. E imagina, se era já noite, elas adormeceram, a lâmpada se apagou e o restinho foi se consumindo ali, né? E aí aqui fala assim, eis o noivo, saiu ao encontro. Então elas todas levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Só que quando aquelas que não eram prudentes pegaram, já devia ter só um restinho de azeite lá no fundo, bem pouquinho, e a lâmpada não se acendeu mais, né? O pavio já tinha se apagado e não se acendeu.
E aí o que acontece? As prudentes tinham levado a vasilha, que a gente falou, né? Algo a mais, né? Elas levaram uma vasilha e puderam encher suas lâmpadas e acender de novo, porque ainda era noite, ainda não era de manhã, quando o sol tinha clareado, ainda era noite, era meia-noite quando o noivo chegou. E aí, lógico, a gente vê o diálogo, as imprudentes pedindo, dá-nos um pouquinho do azeite de vocês, porque no nosso aqui se apagou, acabou, e elas tiveram que falar, olha, eu não posso te dar, se eu te dar, vai faltar para mim também, porque eu só trouxe um pouco sobressalente aqui, e eu preciso encher para que a minha lâmpada se encha. E, gente, assim, né, é muito claro aqui, né, elas ficaram sem, elas falaram, vai lá e compra, corre atrás, né, volta lá, né, na venda lá no mercado e compra. E só que aí elas se esforçaram, elas foram, só que não deu mais tempo. O noivo chegou e fechou a porta com aquele cortejo para celebrar com aquelas pessoas, né, essas bodas aí, né, se preparando para receber a noiva. E aí elas vêm clamando na porta e aquela frase, né, igual da outra parábola, Senhor, Senhor, mas no teu nome eu não fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor fala, eu não conheço vocês, não tenho uma aliança com quem não está preparado. Isso é duro e difícil, né? E então, meninas, o que eu queria ver aqui com a gente? O que eu penso, né, disso tudo, né? A gente não pode, às vezes, repartir, a gente tem muito o que repartir a nossa fase da nossa vida aqui, a gente está nesse caminho, nesse preparo, nessa caminhada de preparo para a chegada do noivo, e Deus, assim, tem dotado a gente de dons e talentos, Ele tem enchido a nossa vida de tantas coisas para que a gente compartilhe, para que a gente reparta uns com os outros. Isso é poderoso, essa é a essência da igreja, é compartilhar. Quando a gente fala na ceia sobre o partir do pão, né, da gente fazer uma refeição junto, a gente fala disso, desse compartilhamento, isso é uma ordem do Senhor, é um prazer para a igreja, a gente está repartindo da salvação, repartindo para a edificação do corpo, a gente sempre compartilha tudo uns com os outros, isso fala da comunhão que a gente tem, e desse preparo, de estar preparando o caminho do Senhor, abrindo o caminho do Senhor, a gente compartilha o Evangelho, a gente prega o Evangelho, né? A gente está falando para as pessoas, mas vai chegar um tempo em que a gente não vai ter como repartir mais. As pessoas vão nos pedir, e aquilo que nós temos é só para nós, porque a salvação é individual. Há um tempo na nossa vida em que a gente não vai ter mais como compartilhar esse evangelho. A porta da graça vai ser fechada. A porta da graça. Aqueles que receberam a porção do Espírito Santo e que têm levado algo consigo, aqueles que têm uma reserva, né, da presença de Deus, da vida de Deus sobre si, nesse momento final, vai servir só para si. A gente não vai poder mais compartilhar, não tem mais como você pregar o evangelho em determinado tempo. O tempo da graça será fechado. Dessa graça, essa porta, esse espaço favorável a nós, né? Lá em Isaías 61, o Senhor fala que o Senhor ungiu a Jesus, né? E assim como a nós também, para que a gente anuncie o ano aceitável do Senhor. Mas esse tempo aceitável, esse tempo favorável, né, de abertura do Senhor, de concessão do Senhor, né, para que a gente seja enxertado nessa videira, isso vai cessar. E é esse tempo aqui que vai chegar em que a gente não vai ter mais como repartir. E as pessoas vão voltar e buscar, haverá um tempo, esse tempo que nós lemos aqui, de grande tribulação, de dificuldade, como vai ser difícil a pregação do evangelho nessa fase. Ela vai existir, ela não vai deixar de existir. Apocalipse, daqui a um tempo a gente vai estar lendo sobre isso, vem as testemunhas que vão estar testemunhando, vão vir da parte de Deus para estar pregando nas praças, nas ruas, anunciando o evangelho, mas esse vai ser um tempo difícil de se ouvir. E nós, a igreja, não vamos mais ter como estar compartilhando esse evangelho. Talvez a igreja nem esteja mais aqui para fazer isso, né?
Então, esses são assim, detalhes dessa parábola que a gente precisa ficar percebido. O tempo do nosso preparo se chama hoje. É hoje, sabe? Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, assim diz a palavra do Senhor. É o tempo de hoje que é o tempo do nosso preparo. É o tempo de hoje que é o tempo de nós estarmos iluminando aí o caminho do Senhor, né? Como essas virgens prudentes aqui. E esse é o tempo de hoje de levarmos azeite na nossa vasilha. Esse azeite da vasilha, esse é o combustível de intimidade com Deus, sabe? E esse azeite aqui representa, assim, o Espírito Santo, esse combustível que nos faz ficar acesos, né? Que alimenta. E eu anotei algumas coisas aqui, esse elemento essencial, né? Desse azeite que a gente precisa levar. O azeite, ele serve como alimento, ele serve como elemento de cura, né? Porque muitas vezes, quantas de nós, a criança está com dor de ouvido, aquece um pouquinho de azeite, pinga lá no ouvido um pouquinho do azeite, né? Ele serve como um elemento de cura, porque ali na essência do azeite tem né, vários compostos químicos que servem como remédio, né? Ele serve como essência, né? Para fazer ali o óleo da unção, quantos ungüentos, né? Ele serve ali para ser usado como essência, o azeite, como combustível, que eu estou falando aqui, para acender lâmpadas, né? Ele vai queimar, fazer essa combustão aí, e como elemento da unção, quando se fazia unção, o azeite da unção para reis, ungir profetas, né? O azeite era um elemento aí da unção. Hoje, quando a gente tem na casa de Deus que a gente unge, né? Domingo mesmo nós tivemos lá na igreja uma preparação, uma separação de novos líderes de célula. Os pastores chamaram esses líderes à frente, os seus líderes também, né, todos os líderes ali junto com eles, e ungiu a essas pessoas, separando essas pessoas. Então, assim, ungiu com azeite, com esse óleo aí de unção, tem azeite, tem essa essência, tem esse unguento nele também, né? Então, o azeite tem todas essas utilidades, né? O azeite, esse combustível aí de que a gente está falando. E a gente está falando aí dessa comparação com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz todas essas coisas, alimenta aqui, ele que nos traz luz sobre a palavra, ele cura, ele é essa essência de Deus, ele é combustível que alimenta, que faz a gente ficar de pé, que faz a gente ficar aceso, ele é essa unção que nos separa, que nos prepara, que nos autoriza, né? Quando ia ungir um profeta, separar um profeta, ungir um rei, é uma autoridade, uma cobertura de Deus sobre essa pessoa. Então, o azeite tem essa função, né? E uma coisa muito interessante, meninas, para a gente observar aqui, que esse azeite, essa unção, quando fala aqui nessa parábola, tem um sentido de continuidade também, porque, assim, todas as virgens tinham, nós falamos, todas elas tinham a roupa, todas elas eram virgens, todas elas tinham as lâmpadas, né? Mas, assim, elas não tinham algo que desse continuidade. Essa vasilha com esse azeite excedente, né? Com esse azeite a mais que as prudentes levaram, dá um sentido de continuidade, né? Se a lâmpada se apagar, elas tinham como continuar, como colocar mais combustível e dar continuidade, né, àquilo ali, e as outras perderam. Então, assim, olha quanta coisa que o Senhor vem nos falar aqui, mas eu queria ainda ir mais além, né, chamando a nossa atenção para nós aqui como mulheres, para a nossa vida hoje, mulheres desse devocional aqui, né, sobre essa luz, o azeite usado como luz, né? O azeite usado ali nas lâmpadas para iluminar o caminho, da gente preparar o caminho do Senhor, né? A preparar essa volta do Senhor. O Senhor tem nos falado sobre isso. Mas eu queria trazer essa luz como para a nossa vida, dentro da nossa casa que se chama nós, né? Cada uma que está aqui, Fernanda, Joelma, Bia, né? A Pri, a Fabi, cada uma de nós, né? O azeite para iluminar a nossa casa,
Quantas vezes, meninas, quantas de nós temos quartos escuros na nossa casa? Como que está a tua casa? Como que está a tua casa hoje? A tua casa tem um porão? A tua casa tem um sótão escuro? A tua casa tem um quartinho escuro, um quartinho escondido? Como é que está a tua casa? O Senhor vem falar conosco aqui sobre essa lâmpada, sobre esse combustível, o azeite que é combustível para manter essa lâmpada acesa. E eu queria pensar assim nessa lâmpada, sabe? Que o Senhor vem trazer para nós nessa manhã, da gente acender essa lâmpada e iluminar esses quartos escuros da nossa vida. Quantas de nós nessa manhã tem aí nesses quartos escuros, nesse porão mofado, com teia de aranha, com móveis entulhados, com coisas quebradas, com coisas obsoletas, coisas sem utilidade, que não se usa mais, coisa que não tem mais serventia, e a gente está guardando nesses quartos escuros, a gente está guardando ainda nos nossos quartinhos fechados, nos nossos cantinhos cheios de umidade, sem luz, sem iluminação, lá dentro de nós. O Senhor nessa manhã vem falar para nós: acende essa lâmpada, mulher, acende a tua candeia, acende a tua lamparina, pega de mim, ainda dá tempo. Nós não chegamos ainda nesse tempo desfavorável, o tempo em que o noivo vem. O noivo ainda não veio de novo para buscar sua noiva. Ainda dá tempo. Ainda nós estamos ainda no caminho. Ainda dá tempo de preparar. Pega uma vasilha cheia de azeite. Pega uma vasilha com azeite excedente. Leva, acende a tua candeia, mulher. Acende a tua lâmpada, ilumina esses quartos escuros. Ilumina, sabe? Porque o que o Senhor fala lá, tem uma outra parábola, acho que é um dos outros evangelhos, talvez o evangelho de Lucas, que fala aqui que é como uma mulher que perde, que o reino dos céus é como uma mulher que perde uma moedinha dentro de casa, uma das dracmas, uma das moedas que ela tem, ela perde, e o que ela faz? Ela varre, ela procura, ela vai nos cantos, ela acende, ali fala que ela acende uma lâmpada, ilumina, para ela ver se ela acha aquela moeda. Uma pequena moeda, aquela mulher se importou com uma pequena moeda dentro da sua casa, porque aquilo podia significar um princípio, podia significar um princípio moral, podia significar um respeito, podia significar algo importante para a família dela, que ela tinha perdido, e ela precisava achar. Ela vasculhou, ela limpou, ela limpou tudo ao redor para achar aquela moedinha. E o Senhor vem falar conosco nessa manhã, sonda o teu coração nessa manhã, mulher, como uma dessas virgens aqui, que estão nesse caminho de preparo do Senhor. Você já está no caminho, você já está com as suas vestes nupciais, as vestes aqui desse cortejo de dama. Você é uma virgem, preparada pelo Senhor, você foi chamada pelo Senhor, você tem a sua lâmpada na sua mão. Então pega esse combustível, pega mais combustível, leva sobressalente, leva excedente, mais combustível contigo e acende essa lâmpada. Não deixa essa lâmpada ficar sem combustível. Não deixa essa lâmpada se apagar. Esse combustível ele tem um tempo determinado que ele vai durar para fazer esse pavio aí se acender. Então, leva excedente contigo. Busca mais, procure mais, se entregue mais, invista mais, porque está chegando esse tempo do fim. Está chegando o tempo em que a porta vai fechar, mas enquanto ainda é tempo, no dia que se chama hoje, pega a tua lâmpada e ilumina os quartos escuros da tua vida, mulher. Em nome de Jesus, quanta tralha, quanta coisa que nós acumulamos. Eu falo por mim também, quantos sentimentos antigos, quantas memórias que doem ainda dentro de nós, quanta coisa cheia de teia de aranha, quanta coisa quebrada lá dentro, sabe? E que a gente continua guardando, enquanto que o Senhor vem nos falar nessa manhã, pega a tua lâmpada
enche ela de azeite, leva uma vasilha, se precisar, leva uma vasilha, além da sua lâmpada, e vai iluminar esse quarto. Entra dentro desse quarto escuro, entra dentro desse lugar fechado. Talvez esse lugar seja tá tão entulhado que você tem que entrar de joelhos. Aí vem o segredo, entra de joelho mesmo, entra abaixada, sabe, se humilha, tem que abaixar, tem que se quebrantar, tem que ajoelhar e tem que ir vasculhar nesses cantinhos lá, mas leva essa lâmpada, ilumina. Esse azeite aí é combustível para a luz, para iluminar, para trazer para fora, para tirar as coisas quebradas, tirar as coisas que causam dor, tirar aquelas coisas que não têm serventia, talvez assim sentimentos que você está guardando durante tanto tempo, sabe? Traz luz do perdão sobre essas coisas, sabe? Traz luz, ilumina esse canto escuro, esse quartinho escuro e tira para fora os entulhos, limpa esse lugar, faz esse lugar ser arejado, abre uma janela aí nesse lugar para que entre a luz do sol, para que o mofo seja retirado, sabe? Em nome de Jesus, quantos sentimentos que a gente tem dentro de nós e que a gente fica carregando ainda, guardando, pensando se um dia a gente vai poder usar, pensando em coisas obsoletas, né? Eu costumo dizer aqui em casa, eu falo sempre com meu marido tem mania de guardar coisas às vezes, né? De acumular muito. Eu gosto, queridas, eu amo vintage, eu amo coisas antigas, coisas que me remetem a uma memória, que trazem móveis antigos, coisas antigas, eu sou apaixonada, eu amo. Se alguém aí na sua casa tiver um ferro de passar antigo, daqueles de ferro, tiver um telefone antigo, eu amo esse tipo de coisa. Eu tenho ali na minha sala tem uma máquina de escrever antiga ainda, né? Daquela da década, século passado, né? Mas eu amo esse tipo de coisa, mas eu gosto para me trazer uma memória afetiva, coisa que vá decorar, eu amo esse tipo de coisa. Umas coisas quebradas, coisas que não têm serventia, a gente precisa tirar para fora. E às vezes a gente fica pensando, não, eu vou guardar aquele sentimento, porque naquela hora exata eu vou jogar na cara de fulano, eu vou falar aquilo que eu guardei há tanto tempo, né? Aquele sentimento de vingança que a gente tem guardado dentro de nós. E o Senhor está falando, olha, no tempo que se chama hoje, enquanto ainda é tempo, enquanto o noivo ainda não chegou. Ilumina isso, tira isso para fora, traz a lume, traz à tona essas coisas todas, confessa, sabe? Expõe diante do Senhor essas coisas, e se preciso for ajoelhar, se preciso for se humilhar, se arrastar até aquele lugar, até aquele cantinho, para limpar lá no fundo, vai com a tua lâmpada acesa, leva uma vasilha com combustível excedente, não deixa essa lâmpada se apagar, mas tira para fora aquilo que não vai glorificar o nome do Senhor. Tira do teu coração os sentimentos pesados, que te fazem andar pesadas, sabe? Aquelas virgens ali precisaram, na hora que falou, eis o noivo, tinha que se levantar rápido, sabe, acordar rápido, despertar e se levantar. Então, assim, você não pode estar pesada, você não pode estar embaraçada. Tira essa mochila das tuas costas, sabe? Quantas vezes a gente carrega pesos, e que tristeza quando a gente fica embaraçado, quando a gente fica cansado de tanto carregar, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E assim, quem sou eu para saber o que tem dentro da tua casa, para julgar por que você guardou, sabe? A gente não está aqui para julgar, mas a gente está aqui para te trazer uma palavra de alívio. O Senhor te diz, nesse dia de hoje, no tempo que se chama hoje, ilumina os quartos escuros, traz luz nesses quartos escuros, não deixa de ter azeite, não deixa de ter unção do Espírito Santo, a companhia, né? Ele é o combustível que vai manter aí aceso, né? As imprudentes ali não tinham mais dessa companhia, elas não tinham mais azeite para provocar essa combustão, né? Então elas não tinham mais a continuidade, elas não tinham mais a persistência, elas não tinham mais um ânimo renovado. Quando as prudentes colocaram mais azeite das vasilhas nas lâmpadas, que aí duas coisas distintas, né? As lâmpadas e as vasilhas carregando o azeite excedente. Então, quando elas despejaram, a lâmpada foi renovada, a lâmpada pôde acender de novo o seu pavio e dar continuidade com essa luz.
E o Senhor está nos dizendo nessa manhã, mulheres, renova a tua vida na presença do Senhor, sabe? É tempo da gente chorar e buscar o Senhor e clamar ao Senhor por um renovo, por uma vida nova e por uma limpeza nesses quartos escuros. Quantas de nós foram decepcionadas? Quantas de nós foram magoadas? Quantas de nós foram frustradas, sabe? Ao longo da nossa caminhada, ao longo da vida. E às vezes decepcionadas com aquelas pessoas que a gente tem mais intimidade, com os da nossa casa, sabe? Às vezes é com o marido, é com o filho, são os pais que muitas vezes nos decepcionam, nos frustram, colocam sobre nós um peso, nos dão palavras, sabe, indesejáveis, coisas que a gente não queria ouvir, ou coisas que a gente não podia suportar, né? Colocaram sobre nós um peso, talvez uma responsabilidade sobre nós, e que a gente não teve condições de suportar. Quantas vezes nós, assim, recebemos cargas dos outros, quantas de nós adoecemos porque estamos carregando cargas dos outros. Isso é muito claro, a medicina trata isso hoje em dia do psicossomático, né? Aquilo que tem a ver com a psicologia, com o nosso psique, né? Que entra na nossa mente, entra no nosso coração e, assim, adoece o nosso corpo. Aquilo que entra na nossa mente cai lá dentro do nosso coração, contamina as nossas emoções, e daqui a pouco a gente está doente, você está com gastrite, você está com palpitações no coração, né? Muitas vezes, você vai atraindo inflamações no seu organismo, no seu corpo, podem desenvolver células cancerosas. Muitas vezes, a porta de entrada dessas doenças na nossa vida foram as nossas emoções. E o Senhor vem falar nessa manhã, vamos jogar luz sobre essas emoções, vamos clarear isso, vamos, se a gente precisar falar, colocar para fora, fazer ali um monte de entulho de coisas que a gente jogou para fora e separar o que é bom, separar memórias boas, separar coisas afetivas que a gente queira guardar, porque trazem algo de bom, uma memória, né, alguma herança boa para as nossas vidas, amém, mas tem coisas que já estão quebradas, coisas que já estão destruídas, coisas que não têm mais serventias, coisas que a gente não pode usar mais para atingir outras pessoas. Faz uma fogueira, usa esse azeite, aí, esse combustível, joga fogo nisso, né? Vamos tacar fogo nisso aí, queimar na presença de Deus, em nome de Jesus, e deixar o Senhor curar as nossas vidas. Era isso que eu queria trazer para nós nessa manhã. Eu sei que tem muitas outras coisas nessa parábola aqui que a gente pode ainda esmiuçar mais ainda, mas assim, para a gente não ir muito além no tempo, né? A gente quer remir o tempo aqui, tem mulheres aqui trabalhando, né? Estou vendo a Fabi ali trabalhando, né? A Fernanda lá nas suas máquinas também costurando, e assim, mas, assim, deixar essa mensagem para nós nessa manhã. Vamos lá, enquanto a gente ainda pode comprar, as Nessas quando elas foram comprar já não tinha mais tempo, a porta foi fechada para elas, mas nós ainda podemos comprar azeite, ainda dá tempo de ir lá nas reservas do Espírito Santo, de ir lá na presença dele, né? E trazer mais azeite, trazer mais unção, trazer mais combustível, mais alimento, porque assim, esse azeite tipifica todas essas coisas, sabe? Cura, essência da gente buscar no Senhor aquilo que a gente quer ser, sabe? Vamos ser parecidos com o Senhor, busca a essência do Espírito Santo, ainda dá tempo de você encher a tua vasilha e, junto com a tua lâmpada, entrar nesses quartos fechados, sabe? Destranca essas portas no nome de Jesus. O Senhor está nos chamando nessa manhã. Pega essa chave aí do Evangelho, pega essa chave dessa palavra nessa manhã e abre essas portas, sabe? Tira um tempo da tua vida para limpar. Eu sei que às vezes é difícil, a nossa rotina, né, diária é tirar um tempo às vezes para limpar aquele quartinho lá na nossa casa. Todo mundo tem um quartinho escuro, um cantinho fechado, mas assim, o Senhor está te dizendo no tempo que se chama hoje, enquanto você ainda está nessa caminhada, enquanto que você ainda está nesse cortejo do noivo, nesse preparo, enquanto a porta ainda não fechou, sabe?
Prioriza esse tempo de busca da presença do Senhor. Senhor, eu não tenho nada. Senhor, a minha vasilha está vazia, Senhor. O azeite está acabando. Me dá mais daquilo que é teu, Senhor. Me dá mais, Senhor. Eu preciso. Compra azeite, paga um preço, sabe? Aqui fala de ir comprar o azeite, significa pagar um preço. Elas precisavam ter dinheiro. E esse preço, muitas vezes, vai ser a tua consagração diária, mulher. Sabe, a tua consagração de vida. Tira um dia na semana para você consagrar a tua vida, pelo menos um dia na semana, sabe, em que você vai fazer um jejum, seja parcial, seja de algumas horas, sabe, de você fazer um jejum, consagrar a tua vida e dizer, Senhor, eu preciso mais de ti, eu vim comprar aqui da tua presença. Tira um tempo aqui para meditar na palavra, para ler a palavra, para fazer o teu devocional, sabe, buscar, comprar esse combustível para você ter sempre na tua vasilha e você poder entrar nesse quarto, na hora que você entrar nesse quarto com coragem, com determinação, sabe? Eu sei que o medo vem sobre você, vem teia de aranha, né? Vem aquele entulho na sua frente e você não vê nada, poeira levantando, mas você, em nome de Jesus, com coragem, determinação, ousadia, que você carregando, a única mochila que você tem que carregar para entrar nesse lugar é essa mochila com essa vasilha cheia de azeite, sabe? Iluminar esse lugar em nome de Jesus, sabe? Ser liberto, o Senhor tem libertação. Eu gosto muito de usar esse versículo, falo sempre sobre ele, mas para mim ele é muito importante, assim, que a unção que a unção quebra o jugo, que o jugo é quebrado por causa da unção. Então, assim, você comprando azeite, você vai poder derramar azeite sobre esses lugares quebrados, sabe? E isso ser ungido, sabe? E isso ser transformado pela presença do Senhor. O que Davi fala lá no Salmo? Que o Senhor deu uma luz sobre as minhas trevas. Existem trevas, existem lugares escuros ainda na nossa vida e que a gente precisa abrir para o Senhor. E o Senhor derrama luz sobre as trevas. Então, nessa manhã, vamos tomar a nossa lâmpada. Amém? Amém. Eu posso dar um breve testemunho, Rosane, para a gente, que é para edificação, e é um testemunho também para trazer temor para a gente mediante essa palavra. Em relação ao quartinho escuro que você falou, eu não consegui ficar calada, porque eu tive uma experiência, né? A gente como igreja, né? Na parte de intercessão e libertação, uma vez a gente orava para uma pessoa e ela estava manifestando demônios com frequência. E fizemos um trabalho de cura e libertação nela e ela não conseguia, sabe? Toda hora manifestava. Por fim, o Senhor trouxe uma revelação, que ela tinha um quartinho escuro que no qual ela não deixava o Senhor entrar. Então, isso me trouxe um temor muito grande, né, sobre isso. Quer dizer, ela deu legalidade para uma presença maligna na vida dela, porque tinha um local que ela não deixava o Espírito de Deus entrar. E o Senhor, essa manhã, está convidando a gente a chamar a atenção. Senhor, de entregar tudo para o Senhor. Se tem algum quartinho, se tem algum lugar escuro, que a gente ainda não deu acesso para o Espírito Santo, que a gente possa estar na nossa intimidade orando e falando, Senhor, entra nesse lugar. Que se a gente chamar o Senhor para entrar, Ele entra. Porque a Bíblia diz que Ele não arromba, né? O Senhor, Ele precisa que a gente chame por Ele, clame por Ele, abre a porta que Ele entra e Ele faz morada e Ele nos liberta de toda questão. Eu lembro que eu tinha uma situação de uma pessoa que tinha muita dificuldade de convivência, até que um dia eu orei e falei, Deus, eu não gosto dela, eu preciso que o Senhor me coloque amor por ela, e o Senhor tem derramado sempre na minha vida. Quando eu vejo de novo que eu estou com dificuldade, que é uma pessoa do meu convívio, no qual é uma pessoa muito difícil para mim, eu oro, Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor vem com porção de amor, quando eu vejo, a pessoa faz comigo, quando eu vejo, eu estou conseguindo amar. Isso é só o Espírito de Deus que pode fazer isso na nossa vida. Agora, se a gente deixar os sentimentos, né, tomar conta da nossa vida, a gente não vai vencer. E o inimigo, ele se aproveita disso, e ele entra e faz morada. Que venha sobre nós esse temor, sabe, Rosane?
Em nome de Amém. Jesus, para a gente chamar o Senhor em todas as áreas da nossa vida, né? E como você falou, é hoje a oportunidade que o Senhor chama a gente, é hoje. Vamos orar em referente a isso já, a Rosane vai estar orando, né? Nesse sentido. E você vai pedir o Espírito de Deus, Senhor, aonde precisa, aonde está essa escuridão que o Senhor precisa entrar. O Senhor, o Espírito de Deus, ele vai sinalizar para a gente. E o Senhor vai nos ajudar a vencer, né? Porque quando a gente chama o Senhor, ele é nosso ajudador. A palavra de Deus diz que quando a gente é fraco, que nós somos fortes no Senhor. Amém? Amém. Vamos estar orando, meninas. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Deus, e entendendo aqui esse chamado do Senhor, entendendo o caminho que nós temos que preparar para a Tua volta, como essas 10 virgens, Senhor. Deus, as nossas vestes preparadas, com lâmpadas, Senhor, nas mãos. Deus, mas nós oramos nessa manhã, Senhor. Revela-nos nessa manhã quais são os lugares escuros que ainda, ó Deus, permanecem, Senhor, na nossa vida. Ó Deus, cada mulher que está aqui, Senhor, pode sondar o seu coração, Senhor. Ó Deus, e verificar, Senhor, se há quartos escuros, lugares fechados que nós não abrimos para essa luz do Senhor entrar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Tu és esse combustível, Tu mesmo é o azeite, Senhor, que acende essa nossa lâmpada. Senhor, e ajuda-nos, Senhor, revela-nos em nome de Jesus, Senhor, quais os quartos escuros, quais os cantos úmidos, escuros, Senhor, entulhados que ainda existem dentro de nós, Senhor, e que nós precisamos abrir para o Senhor. Deus, oramos nessa manhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, blinda a nossa mente, Senhor, abre a nossa mente para o Teu conhecimento, Senhor, para o Teu esclarecimento, mas blinda a nossa mente, Senhor, das interferências malignas, Senhor. Muitas vezes a nossa mente é a porta de entrada, Senhor, ó Deus, para que, ó Deus, demônios, Senhor, venham nos atormentar, Senhor, que venham jogar pensamentos, Senhor, infiltrar na nossa mente, Senhor, ó Deus, pensamentos estranhos à Tua palavra, pensamentos estranhos às Tuas promessas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, muitas vezes esses pensamentos descem ao nosso coração, Senhor, e nós começamos a passar a agir de acordo com eles, Senhor, as nossas emoções ficam afloradas, Senhor, e nós externamos, Senhor, aquilo que está na nossa mente, mas no nome de Jesus, nessa manhã, que seja repreendido todo pensamento contrário, Senhor, à palavra do Senhor. Deus, nós queremos ter a mente de Cristo, Senhor, nós queremos ter os pensamentos do Senhor. Deus, nessa manhã, traz sobre cada mulher a iluminação, Senhor, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor, ó Deus, a luz do Teu Espírito, Senhor, para que seja retirado, Senhor, todo entulho, Senhor, tudo aquilo que é quebrado dentro de nós, tudo aquilo que não tem serventia, Senhor, os lugares escuros, Senhor, Deus, de onde nós não conseguimos sair, muitas vezes as nossas emoções, os nossos pensamentos ficam presos lá, mas dá-nos libertação nessa manhã, nesse tempo que se chama hoje, Senhor, para que nós sejamos como essas virgens prudentes, preparadas, levantadas com azeite nas vasilhas, Senhor, ó Deus, e na hora que ouvirmos o teu chamado, Senhor, ó Deus, o anúncio de que Tu está voltando, que nós estejamos de pé na Tua presença, não, Senhor, agarradas, Senhor, a coisas velhas, a coisas antigas, a coisas difíceis, a coisas pesadas. Senhor, nessa manhã, liberta essas mulheres aqui dos pesos, liberta a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, traz luz sobre a nossa casa, que a nossa casa tenha, Senhor, a claridade do Teu Espírito, a luz do sol entre em cada cantinho, Senhor, Deus, e haja unção de alegria, haja óleo derramado, Senhor, sobre a nossa casa, Senhor, sobre os nossos filhos, os maridos, Senhor, os pais, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que é nosso, nós queremos que seja, ó Deus, clareado, Senhor, que seja iluminado pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum, Senhor, quarto escuro, Senhor, nenhuma lembrança, nenhuma emoção, Senhor, retrógrada, nada, Senhor, ó Deus, que é atrasado, que é velho, Senhor, Deus, venha atingir a nossa vida, venha dominar a nossa vida, dominar a nossa fala, Deus, dominar o nosso comportamento, mas que aquilo, Senhor, que determine, Senhor, quem nós
nós somos é o que a tua palavra diz, e a tua palavra é luz sobre as trevas. Senhor, a tua palavra, Senhor, liberta, Senhor, e é isso que nós queremos nessa manhã. Oramos, Senhor, por cada mulher, Senhor, que haja libertação, que haja liberdade da tua presença, Senhor. Oramos em nome de Jesus, agradecidos porque o Senhor vem falar conosco, o Senhor vem nos direcionar, vem nos consolar, Senhor. Ó Deus, tu és esse Deus maravilhoso que tem nos chamado. Ainda há tempo para nós ainda estamos no tempo favorável, e que a gente se levante, Senhor, hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Bom dia para vocês. Deus é lindo, né, gente? Vamos lá limpar os nossos quartinhos, Amém, meninas. amém. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, tenha um ótimo Amo dia. vocês. Obrigada, gente. Que benção. Até Beijo. amanhã, emocionante. Glória a Jesus. Amém. 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 Tchau, meninas.